Conheça os mitos que te impedem de emagrecer. Conheça agora os 3 mitos que impedem você de chegar ao peso que deseja sem precisar fazer dieta a vida. Nos próximos minutos você vai aprender por que algumas pessoas lutam contra o seu peso, uma luta perdida, enquanto que para outras se manter no peso ideal é simples e automático. Não me fale que isso é genética, pois falando isso você está se condenando ao sobrepeso para sempre e a fazer dietas sem sucesso por toda a vida. É como você dizer, esse é o meu destino e eu não posso fazer nada a respeito. No final deste vídeo estará bem claro onde está o erro e qual a direção você tem que seguir. Isso não quer dizer que no final deste vídeo você emagrecerá, mas saberá o caminho que o levará ao peso desejado sem se privar do prazer de comer. Então, quais são os 3 mitos que te impedem de chegar facilmente ao peso desejado sem precisar fazer dieta a vida toda? Primeiro mito: para reduzir peso você precisa fechar a boca e parar de comer. Erro! Mostrarei a você que o contrário é o correto. Para isso, vamos imaginar que a nossa alimentação é como um pote que precisamos encher todos os dias. Nós temos 3 grupos que constituem o conteúdo para encher o pote. Vamos identificá-los como pedras grandes, pedras pequenas e areia. Traduzindo isso para a nossa alimentação diária: pedras grandes, alimentos mais importantes; pedras pequenas, alimentos menos importantes; e areia, alimentos que devem ser evitados. Quando enchemos o pote na proporção correta, significa que o nosso corpo recebeu, primeiro, energia suficiente para a sua atividade diária; segundo, nutrientes essenciais na dose certa, que o corpo precisa para a construção e a renovação celular. Dentro do pote existe uma lâmpada de controle que nos avisa quando não colocamos tudo o que o nosso corpo precisa para a energia e construção. A lâmpada de controle é o nosso sistema de fome e ansiedade, que nos avisa quando temos falta dos nutrientes. Quando nós colocamos no pote primeiro as pedras grandes, vai ter pouco espaço para as pedras pequenas, alimentos menos importantes, e menos ainda para a areia, que são os alimentos que devem ser evitados. Nesta situação, a nossa alimentação está equilibrada. Não tem faltas, não tem ansiedade, nem fome descontrolada. Assim, nos sentimos tranquilos, temos energia e fica fácil controlar o nosso peso. Porém, se não colocarmos no pote suficientes pedras grandes, terá mais lugar para as pedras pequenas e muito mais lugar para a areia. Nesta situação, o pote está cheio, mas a nutrição está em falta. Portanto, a lâmpada de controle pisca e nos avisa que está faltando nutrientes essenciais. A forma que o nosso corpo avisa é criando a ansiedade e a fome descontrolada. E então nós comemos mais do que precisamos. E claro, escolhemos comer alimentos que devem ser evitados. Resultado: ganhamos peso e prejudicamos a nossa saúde e o bem-estar. Preste atenção: quando não colocamos no pote pedras grandes suficientes, automaticamente completamos com pedras pequenas e areia. Quando nós não comemos alimentos de boa qualidade, automaticamente comemos alimentos de má qualidade. Como em um jardim, quando não plantamos flores e cuidamos, automaticamente irão crescer espinhos e mato. A quebra do primeiro mito: para reduzir peso não precisa fechar a boca e nem parar de comer. Para reduzir peso é preciso comer alimentos de boa qualidade, e assim não vai ter vontade de comer alimentos de má qualidade. Não concentre-se em o que não pode comer, mas sim no que deve comer. A quebra do segundo mito: estou com sobrepeso porque eu não tenho força de vontade, ou estou com sobrepeso porque eu não tenho disciplina. Erro! Quando falamos em comida, não tem nada a ver com disciplina ou força de vontade. Ninguém pode resistir à ansiedade e à fome por longo tempo. A força de vontade é como um músculo. Cada vez que resistimos a alguma coisa que temos vontade, ele se cansa e na próxima vez vai ser mais difícil resistir.
Se recusamos uma comida que gostamos, hoje, amanhã e depois de amanhã, em poucos dias não mais resistiremos e provavelmente comeremos pelas vezes que recusamos. Então, se não é força de vontade, o que vai funcionar para mim? Se é muito difícil eu manter uma boa nutrição. Para entender, imagine uma pista em um campo de espinhos. Como ele se formou? Simples, andamos pelo mesmo caminho muitas e muitas vezes até a pista se formar. Cada vez que entramos no campo, vamos andar pela pista formada, pois ela é confortável e conhecida. A pista é como os hábitos da nossa nutrição. Hábitos que construímos quando andamos em um certo caminho por um longo tempo. Também, quando se trata de alimentação, sempre nos comportamos de acordo com a pista que formamos. Quer dizer que nos comportamos nutricionalmente pelos hábitos que construímos, ou seja, a nossa pista. A pergunta é, para onde a minha pista me leva? Me leva para o sobrepeso, para a falta de saúde, para a falta de energia, para uma aparência que eu não gosto? E é claro que se a minha pista me levou para tudo isso, então eu preciso de uma nova pista que me levará para o peso ideal, mais energia, uma boa aparência e muito mais saúde. Mas o que acontece quando tentamos sair da pista e andar em outro caminho? Um caminho onde ainda não tem uma pista. Nós somos espetados pelos espinhos. Não é confortável, pois é um caminho desconhecido. Rapidamente voltamos para a pista que é conhecida e confortável. Porém, se formarmos uma pista nova no processo correto e nos mantivermos neste caminho pelo tempo necessário, depois que andarmos uma quantidade suficiente de vezes e construirmos essa nova pista, vai ser tão confortável como na pista anterior. E esta, que deixaremos de usar, vai desaparecer aos poucos. A nova pista te leva para o lugar onde você deseja chegar. Agora, andar nela é confortável e simples. A quebra do segundo mito. Para reduzir peso, não precisa de força de vontade e nem de muita disciplina. Para reduzir peso, precisa de uma nova pista, ou seja, novos hábitos nutricionais que serão confortáveis para você. Assim não precisará de força de vontade e disciplina. Terceiro mito: para reduzir peso e ter boa aparência, precisa fazer dieta de baixas calorias. Erro! Dietas de baixas calorias podem ser a maior razão para o sobrepeso e a dificuldade em controlar peso no futuro. Preste atenção, dietas de baixas calorias ou com carências nutricionais fazem o nosso corpo entrar em estado de alerta. Ele começa a economizar energia e a armazenar gordura ao invés de queimar. Além disso, uma dieta desequilibrada entre carboidratos e proteínas vai fazer com que o nosso corpo queime massa magra, ao invés de queimar gordura. E saiba que o músculo é o motor do corpo. Ele é o nosso principal consumidor de energia. Quer dizer que quando perdemos músculos, vamos queimar menos calorias durante o dia. E isso vai causar uma dificuldade maior para reduzir peso e mais facilidade para ganhar. Em outras palavras, dietas malucas sem o equilíbrio vai fazer com que engordemos mais. A quebra do terceiro mito: para reduzir peso não precisa de dietas de baixas calorias. Precisa de uma dieta equilibrada que vai manter a massa muscular e construir novos hábitos. Isso te levará para um resultado que se manterá para sempre. Resumindo, primeiro preocupe-se em colocar no pote pedras grandes. Assim, eliminamos a ansiedade e a fome descontrolada. Segundo, o foco é construir a sua nova pista, que te leva para o resultado desejado, sem dietas e sem tanta força de vontade. E terceiro, o processo de reduzir peso precisa ser equilibrado. Isso evita que o corpo entre em estado de alerta, permitindo assim a construção de massa muscular.
e o que vai acontecer no seu encontro com o coach do projeto Magro para Sempre. Primeiro, você vai aprender quais são as pedras grandes, que são importantes para a nossa alimentação todos os dias. Segundo, você vai aprender a controlar o seu peso e o coach vai te explicar como construir a sua nova pista. E terceiro, você vai aprender qual o equilíbrio nutricional correto entre os macronutrientes e como alcançá-lo facilmente. A nossa meta é ajudar o máximo de pessoas a controlar peso com facilidade, construindo uma nova pista e saindo do círculo das eternas dietas. Veja agora alguns resultados de pessoas que já alcançaram o seu objetivo. Este sou eu. Veja como eu era e veja como eu estou. Muito mais energia, muito mais disposto, praticamente uma outra pessoa, 23 quilos eliminados. Veja alguns outros resultados. Resultados impressionantes. Resultados que realmente transformaram a vida dessas pessoas. Tudo melhora. A aparência, a pele, cabelo, unhas, hormônios, humor, aparência. Você praticamente se transforma em uma outra pessoa. E mais importante do que o peso que você perde, do que as medidas que você elimina, é a vida que você ganha. Essa é minha esposa, Roberta. Ela sempre foi magra, mas durante a gravidez ela ganhou muito peso, teve muita retenção de líquido e hoje ela está 24 quilos mais magra pós-gravidez. Ela está hoje mais magra do que antes de ser mãe. Está muito mais bonita, a pele mudou, o cabelo mudou, ela simplesmente está muito melhor. E temos outras pessoas que reduziram peso e que também ganharam massa magra, pois o nosso projeto é para te transformar na pessoa que você quer ser. Aproveite o encontro com o coach para implementar novos hábitos em busca do seu peso ideal e a aparência que você sempre sonhou. Faça como eu, minha esposa e centenas de pessoas fizeram. Chegou a hora de construir a sua história de sucesso.